lá no Maracanã e vai agora já contar pra gente sobre o Everton Ribeiro, porque já há alguns meses, não é, Cícero? O Flamengo discute essa renovação de contrato, né? E eu queria que você explicasse pra gente como é que tá essa situação, se vai renovar ou se tem outros clubes na parada, Cícero. Valeu, Bruno. Um abraço para você, para a Mari, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes. Antes de eu complementar aqui com o que você pediu, o Everton Ribeiro, deixa eu passar uma notícia nova, né? O jornalista Vene Casagrande, e eu apurei também, está dando a informação de que agora é oficial, o Flamengo liberou o volante Thiago Maia para conversar com o Corinthians. Se houver um acerto entre o Corinthians e Thiago Maia, o Flamengo vai facilitar a saída. Em princípio, seria uma troca do Thiago Maia e mais o Mateuzinho, lateral direito, foi uma proposta, uma oferta do Flamengo, pelo Fausto Vera, volante argentino de 23 anos. O Corinthians não gostou, queria um outro jogador no lugar do Mateuzinho, pediu para o Flamengo relacionar outros jogadores, né, que ele poderia colocar na troca, não progrediu. Então agora pode haver um acerto apenas do Thiago Maia com o Corinthians. Thiago Maia chegando para suprir a saída do Gabriel Moscardo, que está indo para o Paris Saint-Germain. Em relação ao Everton Ribeiro, ele tem contrato só por mais 3 dias com o Flamengo, até o final do ano. Estão acontecendo reuniões presenciais e não presenciais entre o staff do jogador e o Flamengo. Ele quer permanecer na Gávea. O impasse que está havendo é o seguinte: o Everton Ribeiro quer um contrato de 2 anos com o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta por um contrato de 1 ano. É esse o grande impasse. O tempo de contrato, não é tanto o salário vai continuar o mesmo. Só que o Everton Ribeiro, que já está aí com 34 anos de idade, quer ter uma garantia de contrato maior. Se isso for resolvido, ele deve ficar no Flamengo. Se o Flamengo bater o pé que não dá um contrato mais de 1 ano, ele vai iniciar negociações quando se esgotar todas as negociações com o Flamengo com outros clubes. E 2 clubes já estão dispostos a dar 2 anos de contrato para o Everton Ribeiro, o Internacional e o Cruzeiro. Vamos aguardar, o prazo é entre hoje e amanhã para essa definição. Obrigado, Cícero. Então, Cícero trazendo a informação do Thiago Maia, que é importante. O Flamengo liberando o jogador para acertar com o Corinthians, caso, claro, esse acerto aconteça entre clube e jogador. E aí o Everton Ribeiro, Mari Pereira, o Inter está de olho, o Cruzeiro está de olho e os números dele, então, no Flamengo. Quem tem que ceder aí? O Flamengo em aceitar dar 2 anos de contrato para o jogador ou o Everton Ribeiro em pegar e assinar por mais 1 ano? O que você acha? Eu acho que essa temporada ela foi importante para deixar alguns recados, assim, né? Tanto para o Everton quanto para o Flamengo. Ele perdeu a vaga de titular, né? Foi ali um dos escolhidos quase sempre nessa troca de treinadores constante, né? Do ano passado para cá, era quase sempre o Everton Ribeiro a sair para tentar desmontar esse quarteto, né? Em determinado momento, assim. E eu gosto muito da postura dele nesse sentido, assim. Ele é um jogador que nunca criou problema, assim, aparentemente, exatamente. Muito pelo contrário. Então, acho que justamente por isso, para você aliar toda essa postura do Everton Ribeiro fora do campo com o desempenho dele dentro do campo, eu renovaria por 2 anos. Eu acho que faz sentido para ele como segurança e eu acho que ele é um jogador que responde. Quando ele tem, né, a possibilidade, ele é escolhido. Eu acho um jogador acima da média, quando a gente compara a posição com outros jogadores que estão aqui no Brasil. Então, acho que sim, acho que o Flamengo poderia dar esses 2 anos de contrato para ele. Nessa negociação, o Flamengo mostra que já contratou, já tem 2 jogadores importantes para essa posição, incluindo a chegada agora do De La Cruz, não é, Mário Marra? E do outro lado, o Everton Ribeiro mostra que tem proposta de 2 clubes importantes também. Eu acho que tem prudência do lado do Everton Ribeiro de querer um tempo maior e tem prudência do Flamengo também de entender, olha, a gente está com você aqui diariamente, a gente acha que é 1 ano. E no meio disso tudo tem negociação, cada um tentando puxar do outro lado. Se eu olhar para o futuro do Everton Ribeiro fora do Flamengo, eu acho que ele tem possibilidades de jogar mais na temporada se ele for para o Cruzeiro. Já existe uma relação muito forte, né, entre o torcedor e ele, uma história, e eu acho que ele vai ter espaço para jogar. No Inter, mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer também com a situação do Maurício, né? Sim, claro. Tem sido muito cobiçado. Mas hoje, no Flamengo, eu acho que ele joga menos. O Cruzeiro é uma das possibilidades e o Clube Mineiro ontem anunciou a contratação de um jogador. A gente vai acompanhar aí, então, o Gabriel Veron chegando, então,
ao Cruzeiro. Vamos acompanhar então Gabriel Veron, ex-jogador do Palmeiras, que estava em Portugal, no Porto, e agora então é a primeira contratação do clube para 2024. Ele chega por empréstimo do Porto até o final do ano, após recusar então o Corinthians. A Raposa vai assumir o pagamento dos salários do atacante no período e poderá exercer a compra ao final do contrato no valor fixado em 10 milhões de euros. Então, reforço importante e promissor que chega ao Cruzeiro. Quem também está se movimentando no mercado é o Santos, por isso a Lili Nascimento chega com muitas informações, viu, Mari Pereira? Algo muitas. a declarar sobre Lili? Gosto, Lili sempre com muitas informações. Ela vem babando de tanta informação. Babando. Não é? Sabia, Mário Marra? Não. Então você vai acompanhar, hein, Lili? Gente, boa tarde para vocês, um beijo. Não tem como não babar de tantas informações, porque o Santos não para no mercado, não para de anunciar. O último anúncio foi do zagueiro Gil, ex-Corinthians, né? Ele que, depois de não renovar com o Corinthians, estava livre no mercado. Foi um pedido do Fábio Carilha e o Santos contratou. Ele assinou por uma temporada e o Santos já anunciou oficialmente o Gil. Assim como o meia Giuliano, ex-Corinthians, e os laterais Aderlan, que era do RB Bragantino, e o Jorge, que pertence ao Palmeiras, mas chega por empréstimo de 1 ano. Fora isso, tem mais 4 jogadores que devem ser anunciados aí nos próximos dias, tá? A começar pelo Diego Pituca, que estava jogando no futebol japonês, inclusive ele tem contrato com o clube japonês até no dia 31 de dezembro. E no meio dessa temporada, o Andrés Rueda entrou em contato com ele, ele assinou ali um pré-contrato de que vestiria a camisa do Peixe em 2024, porém ali foi acertado um valor do salário dele. E esse valor agora precisa baixar, tá? Porque o Santos está readequando aí os salários para 2024, justamente porque caiu para a Série B. Então ambas as partes estão conversando. Caso isso se confirme, ele deve ser anunciado em breve. Outro reforço que deve ser anunciado também é o atacante Casares, que estava jogando pelo América Mineiro, já passou por clubes brasileiros também, inclusive o Galo, então ele deve ser anunciado em breve. O William Bigode também deve ser anunciado em breve. E por último, e não menos importante, o meia Otero, que estava jogando pelo Aucas do Equador. Então são esses aí 8 reforços do Peixe para a próxima temporada. O Santos que não para por aí, tá? O Carilli, desde que chegou e foi anunciado aí nesse retorno como técnico do Santos, passou uma lista ali de jogadores que ele gostaria de contar para a próxima temporada. Então o Santos segue no mercado anunciando sem parar, Bruno Vicari. É isso, e se reforçando então também para a Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, para o Campeonato Paulista. Obrigado, viu, Lili? A gente sai da Lili e vamos direto então para o Palmeiras com o Vinícius Nicoletti, que está apurando já há alguns dias a história do Maurício, né? O Vinícius já desde a semana passada trouxe para a gente a informação que o Palmeiras estava muito interessado no jogador do Inter. Não sei se ainda está ou se tem mais gente envolvida nessa negociação, Vinícius. Bruno, o Palmeiras está procurando um substituto, um jogador para ser ali o reserva e, claro, jogar também com o Rafael Veiga. Então essa é a intenção do Palmeiras, buscar reforços para o meio-campo. Já tem acertado aí o Bruno Rodrigues, o Adilmo Moreno como camisa 5, já acertou o Caio Paulista para a próxima temporada, então está buscando esse jogador de meio campo, reforçar esse meio campo do Palmeiras, até porque pode sair o Gabriel Menino. A gente já viu o André Jardine dizendo que o América do México tem interesse no jogador, de repente chega uma proposta aqui vantajosa para o Palmeiras e ele negocia o Gabriel Menino. Então o Palmeiras está no mercado em busca de jogadores para o meio campo. Caio Alexandre do Fortaleza é um nome e o Maurício também. O Palmeiras se interessou pelo jogador, pesquisou, estudou a situação do Maurício. O Internacional quer 8 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Maurício pertence ao Internacional, ao Cruzeiro e ao Deportivo Brasil, 20% Cruzeiro e 20% para o Deportivo Brasil. Então o Palmeiras estava estudando essa situação, mas agora ganha a concorrência do Grupo City. O Bahia fez proposta para contratar o jogador do Internacional. Aliás, o Grupo City já se interessou por Maurício quando ele jogava no Cruzeiro e ele pode se transferir para o Bahia e depois uma ponte para a Europa. Então, há um negócio entre o Grupo City e o Internacional, mas também tem que combinar com as outras partes, o Cruzeiro e o Deportivo Brasil. O Internacional quer mais do que 10 milhões de euros, porque é só a parte dele, ele quer 8 milhões. Então, o Grupo City vai negociando essa situação.
com o Internacional e também com Cruzeiro e Deportivo Brasil. Mas há esse interesse do Bahia no Maurício, meia do Internacional. Bruno. Interessante, porque é um quebra-cabeça e o Palmeiras já estava ali com as pecinhas, tentando encaixar todas. De repente o Bahia chegou para brincar também, Marra. Mas vai ter condição, né, para brincar. O projeto envolvia muito não cair na temporada passada, não caiu. Acho que agora é mais um passo para frente e um passo muito bem dado. Se acertar com o Maurício. Muito bem dado. E é um jogador importante, Mário. Nossa, é um jogador muito importante, um jogador decisivo, um jogador que gera muitas oportunidades, assim, não à toa, né? Tá sendo muito falado nessa janela. Interessante como Palmeiras e Bahia têm disputado jogadores, né? Primeiro o Cauli, depois o Bruno Rodrigues, que estava, acho que até muito próximo do Bahia, não é, Mário Marra? E aí apareceu no Palmeiras. Sim. E agora são os dois times novamente brigando por um mesmo atleta. Projetos, né? E eu acho que mostra isso, né? O tamanho do projeto do Bahia. Né? Sim. Passo a passo. Eu acho que fala mais até sobre a grandeza do Bahia, né? Do que qualquer outra coisa, Mário. Exatamente, onde ele quer chegar e se estabelecer, né? Sim. Vai brigar forte. É o Bahia disputando jogador com o atual bicampeão brasileiro. Obrigado, viu, Vinícius? Valeu, Bruno. Abraço para vocês. Palmeiras, então, seguindo no mercado em busca de jogadores para o meio-campo. A gente tenta trazer mais novidades durante a programação dos canais ESPN. Valeu, Vinícius Nicoletti, também com informações sempre lá no espn.com.br. Por falar no mundo virtual, vamos atualizar aqui a nossa timeline. Importante envolvendo o Vasco da Gama, que anunciou na manhã desta quinta-feira a renovação do contrato do técnico Ramon Dias. O novo vínculo será de 2 anos, com opção de mais 2, de acordo com metas estipuladas em contrato. O treinador argentino vai receber um reajuste salarial e vai manter toda a sua comissão técnica, além do filho e auxiliar, o Emiliano, também o auxiliar Juan Romanazzi, o analista Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira seguem no Vasco da Gama junto com o Ramon. Os vascaínos estão comemorando essa permanência, Mário Pereira. E tem que comemorar mesmo, né? Personagem, assim, fundamental nesse fico do Vasco. Retomou a confiança do torcedor, que quando virou o semestre ali realmente estava muito baqueado. O Vasco fez um movimento muito interessante e o primeiro passo aí, né? Para dar uma sequência no planejamento para o ano que vem. No vai barrar, não barrou e vai ficar, Mário Mar. Tem uma outra coisa aí no anúncio, né? É os 2 anos de contrato. Claro, a gente sabe que é muito difícil o cumprimento de um contrato de 2 anos de técnico no Brasil. A cultura do futebol brasileiro costuma ser cruel com alguma sequência negativa. Mas o Vasco sinaliza para o Ramon, para o grupo de jogadores, para o seu torcedor, que ele quer ser mais estável. Sim. Que ele quer, vamos oferecer um contrato de 2 anos, que é para ele não cumprir. Não, é para ele cumprir. Essa é a ideia do clube. Não é avaliar o final do período, o final de 1 ano. É já dar 2 anos e vamos te dar estabilidade de trabalho. Tomara que dê certo, porque em algum momento esgotou na temporada passada, tanto que o Vasco ficou daquele jeito. Mas com o elenco que ele tinha, ele ainda achava soluções. Então acho que é muito merecido por Ramon e é muito merecido ao Vasco. Sim, e agora a permanência do Ramon, a contratação do Alexandre Matos, já é um sinal de que acho que a partir de agora o Vasco talvez seja até mais forte, mais incisivo no mercado também, com aquela grana toda que deve entrar também, Mari. 777. Exatamente, pois aprender com o que não deu certo e nada certo, inclusive início de planejamento deste ano, para agora, para 2024, começar de uma outra maneira, para além de permanecer na Série A, né? Vai ser, sem dúvida, um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. A gente espera, claro, na parte de cima da tabela. É o que o vascaíno, acima de tudo, espera.